Vamos agora conhecer o João. O João tem uma história de vida brilhante e vale a pena nos referenciar na história dele como um exemplo para cada um de nós. Esse daqui é o João. Claro, fique tranquilo que não porque nós estamos na Turquia ele é turco, mas ele é natural de Curitiba. E agora estamos aqui na Turquia e queremos conhecer a sua vida. João, hoje em dia as crianças, os jovens, né, querem saber de brincar com videogame, internet, né, computador, enfim, celular. Mas naquela época, em 61, 62 ali, o que vocês brincavam, o que vocês gostavam de brincar? Olha, basicamente, Ismar, não era muito como é hoje, não. Não tinha muitas possibilidades, nem tecnologia que existe hoje. Mas olha, graças a Deus que nós tínhamos à disposição uma bolinha para bater um futebol, e jogava futebol o dia inteiro, era prática esportiva, era correr para cá, exercício físico, né? E teu pai era muito linha dura? Olha, Ismar, a coisa era diferente de hoje. Naquela época a disciplina era rigidíssima, a tal ponto de você fazer qualquer tipo de arte você apanhava mesmo. E o que você queria ser quando crescesse? Tinha algum sonho? Conta pra mim, você também não queria ser aviador? Todos Por que querem. todo mundo... Imagine se todo mundo fosse aviador, fosse piloto. Acho que o céu ia estar cheio de aviões, todo mundo voando, ninguém na terra. É verdade, é verdade. Toda criança, né, verdade. pelo menos quem é do sexo masculino, tem aquela ideia, né? Um dia eu quero pilotar aquilo lá que está voando lá em cima. Quero voar. Né? Um sonho assim, né, de infância, mas isso passou também, né? Mas toda criança tem essa esperança. Um dia eu quero estar pilotando aquela máquina lá no céu, né? Infelizmente, muitos e muitos jovens não querem saber de Jesus na sua mocidade. Mas isso foi diferente contigo, porque você aceitou Jesus muito cedo, não é isso? É verdade, Ismar. Embora a gente fosse de família religiosa, era apenas umas questões de formas, de ritos, de rituais. Mas, embora a gente fizesse isso com sinceridade, lá no interior falta algo. E você disse bem, jovens querem viver a sua vida, de festa, gostam né? de festa. Mas festa é legal, né? Mas infelizmente são festas que talvez não agradam a Deus. Enfim. Exatamente, não agradam a Deus e levam muitas vezes para caminhos que não são bons, né? E eu, nessa fase exatamente dos 15, 14 até 16 anos, 15 anos aproximadamente, foi que eu me encontrei com Jesus. Então é uma coisa assim bem diferente, efetivamente, do que ocorre hoje, né, do que ocorria mesmo naquela época, que os jovens estavam muito mais interessados nas coisas, né, corriqueiras. Deus me chamou, tive um encontro com Ele na juventude. E isso foi alguma coisa notável, porque já não me interessavam muitas coisas que o mundo está oferecendo. Então, quando eu descobri esta verdade, é como se tivesse aberto, né, para mim uma cortina, e daí para frente eu passei a ter, não que eu tenha encontrado Deus na sua totalidade, isso nem o ser humano vai conseguir, porque Ele é simplesmente infinito, mas cada dia, se nós pudermos nos achegarmos um pouquinho mais perto dEle, e Ele entrar um pouquinho mais dentro do nosso coração, experiências mais notáveis vão acontecer com certeza, né? Bom, e a Norma hoje é sua esposa, né? Já há 39 anos, é 39 isso? anos. 39 anos. Mas... Que ela me aguenta. Ela te aguenta, né? Mas como isso tudo começou? Eu não namorei nenhuma mulher antes da Norma. A Norma Foi a primeira e foi a única, né? E da parte dela também. Então nós estávamos sempre pedindo a Deus que nos desse esse momento muito especial e que a gente pudesse viver juntos, né? Para o resto das nossas vidas. E esperamos assim em Deus, né? Você falando, eu lembro da própria palavra que diz que aquilo que você planta, um dia você vai colher. E dá para ver os frutos através da sua vida e tudo mais, as pessoas que te conhecem, que você plantou muito isso na sua vida. O cuidado do casamento, de você orar a pessoa, né, durante o noivado e tudo mais, todo esse cuidado fez com que você hoje tivesse uma vida que é presente de Deus. Com certeza, nós oramos antes do casamento, oramos depois do casamento, oramos para termos nossos filhos, oramos pedindo que Deus desse-nos direção e todos os recursos para que nós pudéssemos educar os filhos, para que nós pudéssemos contribuir, para que nós pudéssemos formar um certo patrimônio que desse condição para depois da nossa geração. Tudo nós pedimos sempre a Deus. E os seus filhos, né? Quem são, o nome deles? Conta um pouquinho para nós.
Pois é, Ismael, os nossos filhos são uma bênção. Você imagina criar hoje 4 filhos? São 4 filhos. 4 filhos, não é muito fácil, né? Tudo homem, tudo mulher? 2 homens primeiro. 2 homens. Os 2 vieram primeiro e na última gestação vieram gêmeas. Duas meninas. Então tem o João Júnior, Paulo Leonardo, Andréia e Ana Luísa. As 2 são as mais recentes. Bênção de Deus, efetivamente. Todos eles conhecendo Jesus, todos eles conhecendo a Deus, envolvidos com o ministério, participando, né, das igrejas onde estão. Bom, ouvindo vocês, e quem conhece vocês, se surpreende por ser um casal tão querido, tão abençoado, né? Isso é sempre assim? Olha, Ismar, existem muitos casamentos. Alguns, efetivamente, não dão certo, por uma série de fatores. Existem bons casamentos, mesmo de pessoas que não têm muita relação com Deus. Vai muito da personalidade de cada um. Mas, digamos assim, o nosso está entre aqueles que, digamos, têm mais altos do que baixos. Embora a gente tenha os nossos altos e baixos, mas estamos, digamos, numa média superior. Tá, e ao que você deve isso, né? Qual que é a receita de ter um casamento desses, né? Olha, casamento é um eterno ceder. Então, ceder. É o fato de nós termos que fazer cessões de uns para os outros. Há momentos que mesmo você não querendo determinada coisa, é necessário que você ceda, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, tem coisas que ela quer fazer, que eu não estou muito afim de fazer, mas que eu faço assim mesmo, entende? Então, é uma balança, né? Estamos contrabalançando. Há momentos, então, que eu também quero certas coisas, e ela não quer, e ela faz, entende? Então, o casamento é isso, o segredo do casamento, mas principalmente, embora tenha essa coisa de um fazer pelo outro, ceder pelo outro, se nós deixarmos efetivamente Deus fazer as coisas, isso, estou insistindo nisso, né? Porque na verdade Deus é o centro de todas as coisas. Ele conhece casamento como ninguém. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Ele conhece cada meandro interior nosso. Então, ele tem mais possibilidades de nos ensinar como viver do que nós vivermos essa vida que nós desejamos. Se nós fizermos isso e colocarmos nas mãos de Deus, com certeza Ele nos levará a caminhos que são os melhores caminhos. Nem sempre o caminho reto é o melhor. Nem sempre o caminho curvo é o melhor. Mas com certeza Ele sabe qual é o melhor caminho. O segredo é esse, é ceder e ter Deus no seu coração. E com relação à profissão, né, eu acho que não deu certo ser piloto de avião. É verdade. Mas a gente quer saber em que área você estudou, em que área você trabalhou. É verdade, não, piloto de avião foi alguma coisa só de infância mesmo. Só sonho mesmo. Mas, como a gente entregou a nossa vida a Deus, Ele tem os melhores caminhos para nós, né? Então, na verdade, eu fiz o curso de formação de bacharel em administração, né? E isso me deu possibilidade, né, de eu exercer a função de administrador em diversos lugares. Fui no Senac, primeiramente fui bancário, mas finalmente fiz um concurso, né, em 1978 e aí em 1979 eu fui chamado, né, para exercer a função de administrador no serviço público, né, e isso na área da Previdência Social. E aí em 1986 eu fiz um novo concurso aí para auditor fiscal da Previdência Social e depois esse foi absorvido pela Receita Federal. Então, graças a Deus por isso, porque isso nos deu condições, né? Nós temos a sustentação tanto da igreja quanto da nossa família também, né? Em paralelo também, né, no seu trabalho normal, Deus te usou na área de ensino bíblico, né? Como é que foi isso? Ok, Ismar, isso daí, nós não podemos jamais separar a nossa vida profissional da nossa vida espiritual. As duas coisas se completam, né? E nós conseguimos, embora executando trabalho fora, nunca deixamos de executar o nosso trabalho para o qual Deus nos selecionou. E nesse caso, o ensino bíblico. Nós, até hoje, né, desde que aceitamos a Jesus, desde 1972, na verdade,
estou na área de ensino bíblico. Desde 72? Desde 72. Quer dizer, 72 até 2000 dá 28, mais 12 são 40, é isso? Estamos aí com perto de 40 anos ensinando a palavra de Deus. Estudando junto, né? Porque estudando, porque quem que ensina sempre acaba aprendendo muito. Claro, quem vai ministrar, quem vai ensinar, precisa conhecer, né? Nossa, então, graças a Deus que esses meandros de Deus nós conhecemos através da palavra de Deus. Se todas as pessoas estivessem dispostas a estudar a Bíblia, a ter a sua Bíblia em casa e a estudar a palavra de Deus, Deus iria mostrar coisas fantásticas. E é como diz, né? Não chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para ele. Então, é o segredo da palavra de Deus, né, que Deus coloca. Mas eu estava dizendo isso, então há 40 anos nós estamos ensinando na escola bíblica. Então tem os grandes segredos, os temperos do casamento de vocês. Também, muita leitura bíblica. Porque a Norma também está envolvida nessa questão da área de ensino, de estudo da palavra. Mas nós começamos a trabalhar com adolescentes. Então você veja que é algo complicado também, né? Ministrar a palavra de Deus para adolescentes não é uma coisa muito fácil. Mas isso nos deu um conhecimento, né? Eles nos ensinaram muita coisa também, aprendemos com eles. Até que Deus também nos deu, paralelamente dentro da igreja, a nós também estávamos ministrando no Instituto Bíblico. Então, no Instituto Bíblico nós tivemos aí durante 28 anos ensinando a Torá, né, dos judeus, que são os 5 livros iniciais da nossa Bíblia, né, escritos por Moisés, por um período tão grande assim, e também ensinando a matéria de panorama bíblico, né, toda a Bíblia. Né, e é uma coisa assim extraordinária. Né. Precisamos estar lendo a palavra de Deus porque ela é alimento para a nossa alma. Então isso é o fantástico, entende? Não dá assim, um dia sequer, né, você passar sem, só por uma absoluta anormalidade do dia que nós não fazemos isso. Senão nós estamos lendo porções da palavra de Deus, o que é que Deus quer nos dizer com isso hoje, né? O que é que Deus quer nos falar disso hoje? Olha, é fantástico, não tem coisa melhor mesmo. É a revelação de Deus para nós. E se você buscar também a Deus em oração, completa a palavra completa, o Espírito, palavra e Espírito estão juntos, um completa o outro. Fantástico coisa é isso. Ser cristão não tem coisa melhor, Ismael. Bom, deixa eu fazer um comparativo aqui, né? Você lecionou, deu aula há 40 anos da palavra de Deus, ensinou muitas pessoas, muitas vidas. Eu tenho apenas 33 anos, então nem de perto eu conheço a palavra de Deus como você conhece. E eu quero te fazer a pergunta que a gente normalmente faz no nosso programa, porque cada pessoa tem o seu jeito de conhecer a Deus, de conhecer Jesus, cada pessoa tem a sua particularidade, né, com relação ao Senhor. Então eu te pergunto, quem é Jesus Cristo para você, João? Primeiro eu tenho que fazer silêncio, porque Jesus, extraordinário, Deus é incomparável. Devo tremer e temer diante dele. Jesus, Deus é a vida, Deus é tudo. Deus é a razão de todas as coisas. Jesus se deu por mim. Jesus doou sua vida por mim. O que eu posso fazer? Se não dizer, estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Tu és extraordinário, Senhor. Toda honra, toda glória. Tu és a minha vida. Não posso dizer mais nada, porque o Senhor é infinito. E eu sou tão pequeno, mas o Senhor me ama. Glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado. Quem não quer ter uma história de vida maravilhosa nessa terra? Olha só a vida do João. A diferença é que ele realmente plantou no começo da sua vida tudo diante de Deus. Ele colocou a sua vida diante de Deus. E porque ele fez isso, ele tem uma história maravilhosa, uma história bem escrita por Deus. Claro, porque ele deixou Deus escrever a história da vida dele. Quem sabe você precisa fazer isso. Então abra teu coração, não espere mais tempo, entregue sua vida para Jesus. Comece a conversar com Ele. Deixa Deus escrever a história da sua vida. E você vai ver que Deus realmente vai fazer grandes coisas, porque Ele está na expectativa de transformar a sua vida. Então deixa Jesus falar contigo. Fala com Ele e você vai ver o que vai acontecer. Que Deus te abençoe. Fique ligadão em Jesus e que Deus te abençoe.